A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um. Neste exato momento, eu venho trazer aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que foi Deus. E se tocar o seu coração, o meu tocou, se tocar o seu coração, é porque é de Deus. Se não tocar, porque é só do homem. E eu, infelizmente, não tenho vergonha de falar isso, não. O que é de Deus toca e restaura. Então, meus amados irmãos, eu estou no livro de Jó, capítulo 8, versículo 13. Olha o que Deus mostrou, né, para mim, e também estou enviando aqui, compartilhando com vocês saberem a situação de um homem sem a presença de Deus, né, sem o Espírito de Deus. Diz assim a palavra: são assim as veredas de todo quanto se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá, a sua firmeza será frustrada. Então quer dizer que nós sem Deus, nós não tem firmeza, porque a firmeza será frustrada. É meio que não ter, né? E diz assim: e a sua confiança é teia de aranha. Teia de aranha serve para alguma coisa? Só para a aranha mesmo andar. Se chover, molha. Você não consegue fazer uma ponte com uma teia de aranha, você passar em cima dela. Você passa um pedaço de pau assim na teia de aranha, ela corta, então não serve para nada. Então diz assim: são assim as veredas dos que quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá, a sua firmeza será frustrada, e a sua esperança e a sua confiança é como teia de aranha. Então Deus nos revela aqui que nós sem Ele, todos os homens sem Ele, infelizmente não consegue fazer nada. Não tem direção, não tem capacidade de projetar algo que chegue ao final, não consegue, com a sabedoria, ter ali um caminho, que tem algo que ele possa viver tranquilo. Então, por isso que a palavra diz aqui, foi um amigo de Jó, falando para Jó, quando Jó estava muito doente, né? E ele veio, né, afirmar a justiça de Deus, né? Qual é a justiça de Deus? É o poder, é a direção, é a firmeza, é a sabedoria, é a tranquilidade, é o entendimento, o conhecimento. Tudo faz parte da justiça de Deus, né? Então, por isso que quando Salomão, Deus teve um encontro com Salomão de noite, Deus falou que ele pudesse pedir o que ele quisesse, que ele daria. E ele pediu sabedoria, conhecimento, né? O entendimento para ter uma direção, discernimento, para ele ter um discernimento, também que tem uma direção. Para que ele tomasse algo que pudesse fazer, né? E se nós não tiver com a direção de Deus,
com a sabedoria, nós não temos a direção. Infelizmente, muitos caem, morrem, né? Eu digo cai é que desce. O homem sem o Espírito de Deus, ele não consegue viver. Por isso que o rei Davi disse, pode tirar tudo que você quiser, menos o teu Espírito. Porque quem deixa nós de pé é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Quem nos faz vencer. É quem nos dá até a palavra para nós orar ali, para que seja uma oração ali válida, que toca o coração de Deus, né? Que nós não sabemos orar conforme o Deus que agrada o coração de Deus. Então nós temos essa parte aí e que todas elas fazem parte de Deus quando nós tomamos a direção de Deus, o entendimento, né? Nós temos ali em Deus a nossa vida. Então o rei Salomão pediu a direção, pediu sabedoria, a direção, né? O conhecimento ali, para que ele definisse não só a vida do povo dele, mas a vida dele como a vida do povo de Deus. E ali se transformou muitas vidas, né? Se juntou muito rei que estava dividido, se ajuntaram, fizeram um reino só. Então nós estamos precisando disso, não só no Brasil, mas no mundo. Se reunir com uma só direção, com um só espírito, com uma só oração, para que toque o coração de Deus, para que mude as coisas. Enquanto não chegar a este ponto, é daí para pior, né? Então, os princípios das dores, isso significa porque nós não temos a direção de Deus, não se juntamos uns com os outros, cada um quer ir para si, cada um faz para si, e estamos sendo separados, largados, né, da presença de Deus, e ali vão se destruindo cada um ali a sua vida. Então por isso que essa palavra veio, né, que aquele que esquecem de Deus, das coisas de Deus, da presença de Deus, ele é como, a firmeza dele é como, será frustrada, né? E a confiança dele é como uma teia de aranha. Então você vê como que é um homem sem a presença de Deus. Não o Bildade aqui, não dizendo que o Jó estava sem a presença de Deus, não. O Espírito de Deus estava nele, senão ele tinha se matado através da doença, daquilo que estava acontecendo com ele. Mas ele não perdeu a esperança, que lá em 19, se eu não me engane, né, ele fala, eu verei, acho que é o 19, eu verei a Deus, se eu não me engane, fala, eu mesmo, assim, ó, em minha carne verei a Deus, vê-lo-eis por mim mesmo, os meus olhos verão, e não outro. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserte. Então, diz ele, né, aqui no versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele estava falando, ele ia ser restaurado, ele confiava, ele tinha Deus no coração, ele não perdeu a esperança. Ainda que uma vez ele falou que não tinha mais esperança, mas dentro dele estava ali plantada. E se nós tiver assim firmada a nossa fé, a nossa esperança, a nossa base ser Deus, nós temos direção, pode vir o que vier, nós estamos firmes, estamos fortes, né, para resistir ali às ciladas do diabo. Então é isso que Deus, né, está firmando aí para nós ficar firme e forte. E o homem sem o Espírito de Deus não é nada. Então crie, peça a Deus para criar um coração, né, firme, coração bondoso, para que você esteja firme sempre. Em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe.